Revista Cultura Espírita, novembro 2015. Artigo central. Para onde vamos depois da morte? José Carlos Leal. Pelos caminhos da educação. O luto da criança Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O campo magnético da Terra em nós. Moacir Costa Lima. Entrevista de outubro. Pictoriografia. Tratamento e cura. Guaraci Dias. Crônicas de família, Ana Guimarães, lembranças. Destaque para o texto, A Visita da Esperança, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, a interpretação de Kardec, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, homenagem ao professor José Jorge. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. José Carlos Leal, Para onde vamos depois da morte? Revista Cultura Espírita. O programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Eu sou Assário I. Franco de Moraes e estou aqui com os meus amigos Geraldo Cardoso e Joel Vaz. Geraldo, sua saudação para os nossos amigos, por favor. Meus amigos, que a amiga presença do Mestre esteja no coração de todos, levando paz a todos os lares. E o Joel, para nos dizer quais são as novidades e para a sua saudação aos amigos. Cumprimentando meus companheiros de bancada, levo a vocês o meu carinho, meu amor e o desejo de luz, paz, serenidade nos vossos lares. Quero fazer um pequeno adendo aqui no início. Eu chamo sempre meus companheiros e meus mestres, meus professores. O Assário I. Franco, doutor Assário I. Franco, ele é formado em engenharia, mas é também formado em ciências da religião. E ele mergulhou sempre fundo na doutrina espírita. Eu vou botar um apelido dele, Traça de Biblioteca Espírita, porque ele devora livros permanentemente. O Geraldo Cardoso faz a internet do bem. Pequenininho, mas que fecundidade. Mas as grandes essências estão nos pequenos. Exatamente. Tirou daqui, olha, da beiradinha do beiço. É por isso que eu, carinhosamente e muito grato, digo que eles são meus professores. Meus amigos, o Correio fez uma falcatrua comigo. Entrou em greve, legítima, mas... e me entregou, depois da data do evento, o convite para o lançamento do livro do Irie Salomão de Campos. O Irie é um artista plástico extraordinário, um dos baluartes da Casa do Caminho de Juiz de Fora, que é conduzida pela Dona Isabel, esse arcanjo em forma de gente, que com 91 anos trabalha diariamente na sua casa, desde os 20 anos de idade. Um trabalho lindo. E o livro chama-se Do Piso à Parede, a arte de Pantaleone Arcuri. Aconteceu no dia 21 de outubro e eu estaria certamente lá se o convite chegasse a tempo. Mas está aí dada a notícia, quero que ele traga o lançamento do livro aqui para o Rio de Janeiro para que a gente possa acompanhar de perto. Chico Xavier dizia que um dos momentos mais importantes da vida da gente é aquele que dedicamos à prece, pois é a oportunidade de falar com Deus. Certa vez, eu fui com Augusto César Vanucci a Uberaba, e naquela época, o Augusto era muito amigo do Chico, cresceu do lado dele, né? Ele é uberabense também. Fomos pedir conselho ao Chico como montar um centro espírita diferenciado, uma coisa assim, mais moderna ou coisa parecida. Ele simplesmente respondeu: faça um lugar de estudo e prece. É o mais moderno que pode ser. Vai no Chico, e o povo precisa rezar. Você ia dizendo, Saruí? Não, ele falou de onde faça prece e estudo. Estudo e prece. É o mais moderno. Eu só acrescentei, e único. E único, de fato. E redundou há 25 anos atrás
a fundação do grupo de estudos Augusto César Vanucci no Teatro Vanucci, e ele dizia ainda, o Chico, o povo precisa rezar para adoçar os corações que andam muito endurecidos. Então, voltando hoje à noite no Teatro Vanucci, vai acontecer mais uma reunião de estudos e preces, que é a última quarta-feira de cada mês, é dedicada particularmente a isto, com passes individuais e energização das águas. Entrada franca, começa às 19h30, estão todos convidados, eu espero por vocês lá. Estamos chegando a mais um final de ano, fico apacentado com o volume de atividades espíritas em todo o Brasil, por excelência, mas muita coisa mesmo acontecendo no mundo inteiro, como noticia o Décio Bressenin, com seu boletim de informações espíritas extraordinárias. Um abraço, minha gratidão extensivo também a Suzuko e a todos esses incansáveis jornalistas que divulgam a doutrina dos espíritos. Mas eu quero ressaltar particularmente o trabalho que está sendo desenvolvido pelo grupo do 44º Céu, que atua na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. São feiras de livros, seminários, comemorações dos 150 anos do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, com brilhantes palestrantes dissecando capítulo por capítulo. Enfim, um volume de atividades extraordinárias. Eu podia ter aqui tempo de falar de todas as casas espíritas, eu só vou falar algumas que representam a beleza da doutrina espírita. Por exemplo, lá de São Pedro de Aldeia, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o SESC, Casa Espírita Suave Caminho, o GEAF, Grupo Espírita Amor e Caridade, o LECLE, olha que lugar, Lar Espírita Cristão Luz do Evangelho, o SEIJO, Centro Espírita Irmão José Geber, e o FPT, União Fraterna Paulo de Tarso. Enfim, são dezenas de casas, além de todas essas que ficam aqui na região metropolitana, aqui de Caxias, com as casas belíssimas do Lar Fabiano de Cristo e tantas outras. Eu só quero desejar a todos, desde já, um final de ano maravilhoso, abençoado por Jesus, com Ele no coração de todos nós, para apacentar as dificuldades que estamos vivendo, atravessando esse mar de desilusões. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e continue com a história e com o Geraldo para saber mais sobre as coisas dessa doutrina abençoada. Bem, Geraldo, então vamos continuar aqui com as perguntas, né? Muito bem. Dos nossos amigos. Selecionamos perguntas enviadas pelo ouvinte Jerusa Célia de Azevedo Marques, de Higienópolis, Rio de Janeiro. Que tem o Espiritismo a dizer sobre os seres extraterrestres? Eles existem? Se existem, somos por eles visitados? Olha, um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos. Portanto, nada mais natural que existam seres extraterrestres. Mas é preciso tratar do assunto com cuidado, não é? A vida, ela se manifesta por princípios lógicos e racionais. As leis orgânicas observadas na Terra são as mesmas em qualquer lugar do universo. Portanto, não há razão para se acreditar em seres constituídos por outra matéria diferente daquela que encontramos no nosso pequeno mundo. Pode ser de uma forma diferente, pode ser de um jeito diferente, mas a base é a mesma em todas as partes, né? Allan Kardec, ele nos ensina que existem diferentes categorias de mundos e neles habitam as humanidades que atingiram determinados graus de evolução. A Terra, por exemplo, é um planeta de expiações e provas. E a humanidade que aqui vive, ela está ainda imersa no erro, profundamente. Daí considerarmos que existem no universo uma infinidade de planetas que apresentam diferentes graus de evolução. Quanto a sermos visitados por extraterrestres, né, nós devemos sempre levar em conta que tais eventos, se acontecerem,
serão supervisionados pelos espíritos superiores. E eles sabem exatamente por quê, quando e como esses fatos podem ocorrer. Se ocorrem, será sempre para ajudar. Veja bem, a esse respeito, Geraldo, a gente tem notícias, sabe, que no passado, eu diria a vocês, na época dos egípcios, depois dos gregos, depois, enfim, ao longo do correr da civilização, a Terra foi visitada por seres extraterrestres, não considerando os espíritos que estavam encarregados do próprio processo de evolução do planeta, mas por seres de outros planetas mais evoluídos. Algumas pistas foram deixadas por eles, da onde nós não podemos nos furtar a entender isso melhor. Por exemplo, em algumas pirâmides lá no México, existem desenhos feitos pelos astecas que mostram perfeitamente como se fossem astronautas dentro de uma cápsula, dentro de uma nave, né? Se nós formos, por exemplo, no Peru tem a famosa planície de Nazca. Se você sai da costa peruana e vai para dentro em direção como se você estivesse em direção ao Amazonas, por exemplo, existem sinais que você só consegue identificar de cima, sinais que a gente não sabe qual é a finalidade nem como eles funcionam, mas que eles estão lá. Indicam existem alguma coisa, pássaros, caminho, existem macacos, existem setas. No Egito, no Rio Nilo, tem uma ilha que desde tempos imemoriais ela sempre foi chamada Ilha do Elefante. Só que você só pode saber que aquela ilha pode ser chamada de elefante se você olhar mais bem lá de cima, aí a ilha tem uma forma que lembra o elefante. Então, para poder chamar aquela ilha de elefante, quem a chamou de elefante tinha que ter uma visão superior. Isso sem falar nas religiões, sem falar em outros fatos, né, religiosos dos povos da antiguidade, que falam da visita dos deuses, que os deuses chegaram, né, numa bola de fogo, e a própria mitologia grega que fala no Olimpo. Então os deuses desciam do Olimpo e eles se imiscuíam entre as atividades dos humanos, e eles tinham superpoderes. Zeus, por exemplo, dominava os raios, né? Então essas histórias, esses fatos todos são lembrados de uma forma que, sem dúvida nenhuma, nos mostram que naquela época foram muito mais importantes as visitas, que cada vez mais foram se tornando raras, porque hoje em dia a humanidade já dispõe de recursos para não necessitar tanto desse tipo de influência, né? Perfeito. Vamos lá então na outra. Vamos prosseguindo. A nossa irmã nos pergunta: como a doutrina espírita vê a doação de órgãos? A doutrina espírita não formou opinião sobre o assunto antes, pois na época da codificação ainda não havia o transplante de órgãos. O que se sabe dos espíritos superiores é que o corpo é apenas um instrumento para o progresso do espírito imortal quando ele está na carne. O Espiritismo ensina que o corpo é o elemento importante que serve como veículo do espírito em busca do seu aperfeiçoamento. É matéria perecível, vai se deteriorando com a passagem do tempo e após a morte se desagrega. Então, conforme as opiniões dos espíritos protetores, que refletem as orientações das esferas divinas, o transplante de órgãos é uma prática consequente da inspiração divina, que orientou médicos e cientistas a desenvolverem técnicas com a finalidade de salvar vidas e propiciar experiências que trouxessem às pessoas não só a percepção do valor da vida, como também os exemplos de solidariedade daqueles que se desapegam do apelo à matéria
e mostram a generosidade de poder ajudar o próximo, autorizando o transplante de órgãos de seus entes queridos. O órgão transplantado ele continua cumprindo sua função de elemento material para apoiar a oportunidade de crescimento do espírito. Na prática, os transplantes têm se revelado de grande utilidade e sempre se aperfeiçoando mais. Assim é que funcionam as coisas vindas de Deus. Então nós, como espíritas e dentro do espiritismo, nós temos que entender e admitir o seguinte: nada é por acaso. Então, se acontece o transplante, se eles são realizados e são bem-sucedidos nas suas múltiplas oportunidades, então é porque, evidentemente, tem uma permissão divina para que eles aconteçam. Como qualquer outro avanço da ciência. Como qualquer outro. Intuído pelo outro. Exatamente. Bom, meus amigos, aqui terminamos nós o nosso bloco, né, do dia de hoje. Na continuidade, nós vamos ter o Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que selecionamos para o programa de hoje tem como tema a arte da imperfeição, conhecida como Wabi-Sabi pelos orientais. Vejamos o seu conteúdo. Perceber a beleza que se esconde nas frestas do mundo imperfeito é uma arte. Você conhece aquela história de que os tapetes persas sempre têm um pequeno erro, um minúsculo defeito, apenas para lembrar a quem olha de que só Deus é perfeito? Pois é, a arte da imperfeição começa quando a gente reconhece e aceita nossa tola condição humana. Precisamos aprender a aceitar nossas falhas com a mesma graça e humildade com que aceitamos nossas qualidades, aprender a perdoar-nos dos erros que cometemos. O desejo de acertar sempre impede a evolução e a necessidade de estar no controle aumenta a desordem e o caos. Wabi-Sabi é a expressão que os japoneses inventaram para definir a beleza que mora nas coisas imperfeitas e incompletas. O termo é quase que intraduzível. Wabi-Sabi é um jeito de ver as coisas através de uma ótica de simplicidade, naturalidade e aceitação da realidade. Contam que o conceito surgiu no século XV. Um jovem, Rikyu, queria aprender os complicados rituais da cerimônia do chá e procurou o grande mestre Takenojo. Para testar o rapaz, o mestre mandou que ele varresse o jardim. Rikyu limpou o jardim até que não restasse nenhuma só folhinha fora do lugar. Ao terminar, examinou cuidadosamente o jardim impecável, cada centímetro de areia imaculadamente varrido, cada pedra no lugar, todas as plantas ajeitadas. E então, antes de apresentar o resultado ao mestre, Rikyu chacoalhou o tronco de uma cerejeira e fez caírem algumas flores que se espalharam displicentes pelo chão. Mestre Jô, impressionado, admitiu o jovem no seu mosteiro. Rikyu tornou-se um grande mestre do chá e, desde então, é reverenciado como aquele que entendeu a essência do conceito de Wabi-Sabi, a arte da imperfeição. Os mestres japoneses, com a cultura inspirada nos ensinamentos do taoísmo e do zen budismo, perceberam que a ação humana sobre o mundo deve ser tão delicada a ponto de não impedir que a verdadeira natureza das coisas se revele. Eles perceberam a beleza e elegância que existe em tudo que é tocado pelo carinho do tempo. Uma velha tigela de chá, o musgo cobrindo as pedras do caminho, a toalha amarelada pelo tempo, uma única rosa solta no vaso, a maçaneta da porta nublada pela ação das mãos que a tocaram.
Wabi-sabi é inseparável dos ensinamentos do taoísmo e do zen budismo. Na natureza, todas as coisas são imperfeitas. Todas as coisas são incompletas. A beleza pode estar escondida na feiura. A grandeza existe nos detalhes despercebidos, na apreciação da ordem cósmica. A arte da imperfeição é focar no intrínseco, no irregular, no despretensioso, no turvo, no envelhecido, na simplicidade. Que tal abrir os olhos para o estilo Wabi-sabi? Meus amigos, devemos ter em mente aberta a todos os acontecimentos, a todos os conhecimentos, olhar tudo, analisar com cautela e aceitar o que é bom, saudável e justo. Nos despedimos com votos de muita paz a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Quero dizer a você que no próximo sábado, na parte da manhã, Silvio Portugal estará esperando por você para estudar doutrina espírita e o tema inesgotável da mediunidade. Se você gosta, aprecia, estuda o Esperanto, Esperanto Básico 1 e Esperanto Básico 2, de 9h30 ao meio-dia, com o professor Altamiro Rocha. São pérolas do nosso ICEB, criaturas do bem, trabalhadores de primeira hora. Às 14h, a psicóloga Luzia Matias estará estudando Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Vou repetir. 14h, Luzia Matias estará no nosso ICEB estudando Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Lembra você? José Henrique Rubim. Luzia Matias, eu, Neandertal, quando falo o livro de Joana de Ângeles e divulgo a psicologia do perdão, todos nós temos a gerência, a supervisão do mestre Jorge André dos Santos. Anotou? Então, tudo que se fala da obra de Joana de Ângeles, temos a supervisão. Luzia Matias, o Neandertal, eu que vos falo, eu, médico José Henrique Rubim, do nosso Jorge André dos Santos, que, por sinal, é o presidente de honra do ICEB. Às 3h45, teremos o engenheiro Cláudio Conte e o tema O Futuro da Fé, Religião e Ciência. Anotou? Então anota. 3h45, Cláudio Conte, O Futuro da Fé, Religião e Ciência, no nosso ICEB. E olha, o destaque da revista Cultura Espírita deste mês de novembro. Aliás, a revista Cultura Espírita sempre recheada de grandes reflexões, estudos, afirmações, pesquisas dentro da doutrina espírita. Vou apresentar para você o nosso destaque da revista Cultura Espírita neste mês de novembro. O tema, para onde vamos depois da morte? E quem responde? O professor e filósofo José Carlos Leal. E olha o que ele nos afirma. Somente a 18 de abril de 1857, em O Livro dos Espíritos, lá na cidade de Paris, o problema para onde vamos depois da morte foi tratado de um modo adequado e racional. Fica-se sabendo então, no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que o Espírito existe, que é uma criação de Deus e é imortal. A morte incide apenas sobre o corpo, mas não sobre o espírito. Com a morte do corpo, o espírito se liberta e segue para outra vida, onde novos trabalhos o esperam, novos conhecimentos, novas reencarnações, que aperfeiçoarão o espírito criado por Deus, simples e ignorante, as experiências em um corpo novo que lhe darão a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades latentes.
No Livro dos Médiuns, acrescenta o professor e filósofo José Carlos Leal. No Livro dos Médiuns estudamos os mais diversos tipos de mediunidade e, através de muitos exemplos, inclusive experimentais, a imortalidade da alma é confirmada. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, fica demonstrada novamente a imortalidade da alma, com depoimento dos espíritos que, através da mediunidade, publicado por Allan Kardec, vem revelar a sua própria condição pós-mortem. A vida continua. Esta é a grande mensagem da terceira revelação e é em razão desta mensagem que o Espiritismo é chamado de O Consolador. José Carlos Leal, eu diria para você, imperdível. Tudo isto na nossa revista Cultura Espírita de novembro. Anote o telefone do ICEB, que está localizado na Rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã, 22241060 ou 22240736. É o telefone do nosso ICEB. O portal ICEB está esperando pela sua visita. Você digita na internet portaliceb.org.br e estará conosco. Você pode ver, rever, assistir tudo que é programado, todos os nossos programas de rádio, a internet do bem, este programa e tudo que nós oferecemos para você. E se você tem um tablet, um smartphone, aos sábados, você pode assistir as palestras ao vivo online. Você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Portal ICEB evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.